amado meu, vem visitar a tua igreja, vem, depressa vem, minha alma anseia por tua presença. Pertenço a ti, és meu amado, junto a ti quero estar para sempre. Vem me buscar, vem, amado meu, vem visitar a tua igreja, vem, depressa vem, minha alma anseia por tua presença. Pertenço a ti, és meu amado, junto a ti quero estar para sempre. Vem me buscar para sempre, vem me buscar. Bom dia, paz do Senhor, feliz sábado. Quero ler com você hoje Marcos capítulo 13. Vou ler o primeiro versículo e o verso 2 também. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Às vezes, palavra do Senhor, né? Às vezes a gente constrói a nossa vida e acha que essa edificação ela é magnífica. Às vezes a gente se baseia na vida em construções que a gente tenha feito mentalmente ou até mesmo coisas que a gente materialmente edificou e acha que aquilo é forte, não é? Ali um discípulo falando com Jesus. Eles tinham um relacionamento e às vezes no nosso relacionamento com o Senhor Jesus a gente constrói ideias e submete essas ideias a Jesus, querendo que Jesus julgue magnífico aquilo que a gente julga magnífico. E Jesus diz para os seus discípulos, né? Diz ali para aquele que estava falando com ele: olha, não vai ficar nada aí. Às vezes a gente é tentado a ver algo como sólido, porque a gente tem um olhar físico que pouco transcende, mas quando a nossa vida é construída com a base sendo o Senhor Jesus, aí sim a gente tem firmeza. Não é? Eu estou lendo aqui a professora Alessandra dizendo que a mãe teve um AVC. É muito complicado. Eu me lembro quando minha mãe teve um AVC e olha, foi, graças a Deus, assim, rapidamente detectado, controlado, e, enfim, foi tudo muito rápido. Isso ajudou muito na recuperação e, né, na intensidade como tudo aconteceu. Foi um desabar, né? Imagino agora como é que está o coração dela. No final nós vamos orar. E é assim, a gente constrói a nossa vida
em cima de uma série de coisas e a gente desaba por essas mesmas coisas porque a gente tem dificuldade de ser espiritual. A gente tem muita dificuldade de levar uma vida espiritual. Às vezes eu fico pensando, né? Todo dia a gente está lendo a Bíblia, está orando, está buscando. Por quê? Porque realmente a gente esquece, a gente se distancia. Parece que o natural é a gente andar na contramão de Deus. E aí, quando somos lembrados, quando o nosso coração sente a presença do Espírito Santo, é como se a gente se reconectasse com o Senhor. E nessa manhã, nesse sábado, eu quero dizer isso a você. Quando a gente constrói a vida sobre Jesus, até quando vem uma pandemia, assusta menos. Não é? Na verdade, a gente está sempre construindo a nossa vida em função de valores que podem ser abalados. E a proposta espiritual, o apelo do Evangelho é justamente que a gente tenha uma vida em Jesus para que a gente de fato seja firme. É difícil dizer isso, mas muito do que a gente tem a gente pode perder. A gente não sabe se aquilo que a gente edificou vai durar o tempo que a gente quer que dure. Eu posso falar sobre coisas simples. Um animal de estimação que talvez seja muito importante para você, ele não vai durar a sua vida toda. Não é? Agora, nós lutamos a partir do Evangelho para construir na nossa vida edificações inabaláveis. Uma fé inabalável, uma paz imperturbável, uma alegria independente de condições, não é? Um amor que se expresse sem precisar de retribuição. Precisamos pensar muito nessas coisas. O que é que ninguém pode roubar de nós? Essa deve ser a nossa maior busca. Discípulo ali, alguém que tinha ligação com Jesus, intimidade com Jesus, achou que poderia convencer Jesus de que aquela obra era algo que pudesse ser julgado como magnífico. E eu acho muito interessante que a proposta do Evangelho não é que a gente passe a deixar de fazer as coisas e Jesus fazer essas tais coisas no nosso lugar. Mas o objetivo da palavra de Deus é nos fazer entender como Deus pensa as coisas. O que é firme aos olhos de Jesus? O que é inabalável aos olhos do nosso Mestre? Nós podemos confundir essas coisas. A gente pode julgar que uma coisa seja inabalável quando, na verdade, ela pode ser abalada e quando ela é abalada, mexe com a gente. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente derrama lágrimas de tristeza, por isso que a gente sente angústia, por isso que a gente sente medo, porque a gente está sempre se associando às coisas, pensando que são obras magníficas e inabaláveis. Só quem nos ensina aquilo que é abalável e nos leva a discernir o que é inabalável é o Espírito Santo. Ontem eu estava vendo um vídeo de um pastor, achei muito interessante. Ele falou assim: olha, eu peço para minha filha arrumar o quarto, ele contando, né? E eu poderia arrumar o quarto no lugar dela de tanto que eu tenho que dizer para ela. E aí ele estava dizendo: olha, o objetivo, na verdade, não é arrumar o quarto, porque senão eu mesmo poderia ir lá e arrumar no lugar da minha filha. O objetivo é que ela se perturbe com a bagunça, que ela pense como eu, a importância de um quarto limpo. Então, Deus age da mesma maneira. Ele pode agir no seu lugar. Se Ele quiser, Ele faz e você não precisa fazer nada. Mas Ele nos coloca para fazer, para que a gente aprenda aquilo que é importante para Ele, aquilo que é importante para nós e não sabemos o quanto é importante. E é por isso que eu trouxe essa historinha, essa ilustração, para voltarmos para a questão do que é abalável e do que é inabalável. Tem muita coisa que vai ficar por aqui.
A única coisa que vai permanecer é a nossa ligação, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa busca. É isso que, no final das contas, é o que conta de verdade. Que a gente possa se voltar para aquilo que conta de verdade e não ser iludido por aquilo que pode ser abalado. Se for abalado, que a gente tenha a nossa firmeza, não nas coisas que possam ser abaladas, mas nas verdades do reino que são inabaláveis na vida daqueles que creem. Quando você estiver arrumando o quarto, quando você estiver fazendo algo que talvez não te dê prazer de fazer, se lembre, Deus está nos dando a oportunidade de pensarmos como Ele, de entendermos as coisas como Ele enxerga e entende, e assim somos felizes, assim somos abençoados. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, queremos colocar a vida da mãe da Alessandra. Ó Pai, não conseguimos detalhar aquilo que ela tem e o que precisa ser feito, mas sabemos com muita fé e convicção que precisamos que o Senhor intervenha. Não dá para tua filha agir por si mesma, não dá para tua filha, Alessandra, agir pela mãe, mas sabemos que o teu poder pode tocar a tua filha, a tua serva. Pai, age poderosamente, que a gente ouça uma história que gere um testemunho no final e que possamos celebrar o teu nome. Ó Pai, que a gente não construa a vida sobre pedras abaláveis, mas que possamos ter a nossa vida firmada em Jesus. Que isso nos dê paz, isso nos dê alegria, que possamos compreender que a nossa vida não é feita de coisas que podem ser abaladas. A nossa vida, na verdade, ela depende de coisas inabaláveis que podemos obter da parte do Espírito Santo. Fé, amor, alegria, paz, tudo isso vem de Ti, Pai. Nos preenche com tudo isso, com todos os valores do reino, que possamos ser cheios, enriquecidos por aquilo que o mundo não pode tragar e que podemos ter em Ti eternamente. Essa é a nossa oração, Pai, nesse sábado, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Lúcia, querida professora Alessandra, que o Senhor abençoe sua mãe. O que precisar, estamos por aqui. Dê notícias, né? Como compartilhar as notícias aí com a família, compartilha com a gente, porque você também é da nossa família. Drauzio, querido, Deus abençoe. Josi, Deus abençoe muito. Fabrícia, Vanessa Jacomel. Karina, querida, que saudade você tem andado ausente aqui. Eu sei que você faz muitas coisas e a gente sempre fica muito feliz quando você entra, porque no meio das tuas muitas atividades você tem sido aí uma pessoa muito presente na nossa vida e ministério. Muito obrigado. Xana, querida, um sábado muito abençoado para vocês aí na Itália. Márcia, Lúcia, já falei. Vânia Guida, querida, esteja você em Niterói ou em Praia Seca, que o Senhor seja contigo aí, com a tua família. Deus abençoe muito aí. Mariana Flores, beijão, querida. Botafogo pode até cair, mas a sua estrela nunca vai deixar de brilhar. Deus abençoe. Daniele também está nos bastidores aí assistindo a gente. E olha, gente, a Alessandra está alertando aqui, eles estão precisando agora de um hospital público, tá? Se alguém que estiver assistindo aí, tiver entrada, tiver alguma maneira da gente chegar e conseguir, por favor, né? Que a gente possa aí se mobilizar. Às vezes, né? Quantas vezes pessoas da minha família tiveram facilidades porque alguém conhecia e ajudou, isso foi muito importante. A gente se mexendo vai ver as coisas acontecerem, tá bom? Apesar de tudo, um feliz sábado para todos vocês. A gente veja o poder do Senhor se manifestar na nossa vida e que o final desse dia seja de glorificação no nome do Senhor, tá bom? Para Alessandra, para a família e para todos nós. Um beijão.